Free Podcast. E sinta-se comprometido, está no ar mais um episódio do Free Podcast da Câmara Este. Free Podcast, sabem como é que é, não há cá truques. E eu, Gabriel Paleixo, nunca estou mal acompanhado, sempre do meu lado esquerdo, Xavier Alberto da Cruz. Como é que é, meu bro? Pessoal, estou na boa, pá. Estou feliz pela quantidade que temos. Yes. Pessoal, é isso, subscrevam no canal, deixem o gosto, partilhem, comentem alguma coisa aí, porque isso dá mais credibilidade. E engaja mais o canal e tal. Então Sabes que, partilhem mais, temos um convidado de luxo, hein? sabes que convidado Xavier, já não há necessidade de fazer aquele suspense e tal, porque ele já vê um título ali no YouTube, estás a ver? Então não há nem live, ele já sabe. Pesquisa lá, Clemente Carlos, então não há necessidade de fazer um suspense. Sabem que é um grande jornalista, na minha opinião, um dos mais maus do jogo. Né? Maus num bom sentido, né? Mau num bom sentido, quis dizer. O que eu gosto dele é que a cena de bajulação não há. Para mim, o jornalismo deve ser isso, transparente. Tipo, não tem língua, não lame Não boatas. afiliar-se a uma cor partidária, a não ser que a gente possa descobrir mais tarde. Vamos Até descobrir então, aqui. pelo menos, Vamos descobrir aqui, né? pelo menos tem meu respeito, hein? Mas meu respeito. também. Seja bem-vindo. Thank you. Clemente Carlos na casa, welcome bro. Thank you so much. Espero que te sintas à vontade. Free Podcast sem truques, não há censura, fica à vontade, mano. Alright. Censuras, aqui é para falar à vontade, não é? Muito obrigado. Bom, eu gosto de estar à vontade, principalmente quando estou no meio de jovens. Também sou jovem, 34 anos, não é? Então, gosto de estar num ambiente em que eu me sinta livre de poder exprimir aquilo que eu penso, que eu acho, que eu vejo, que eu constato no meu país e não só. Portanto, agradecer o convite. Já há algum tempo que tinha recebido este convite, mas a agenda às vezes não ajuda. Mas obrigado pela paciência. Penso que tinha mesmo que ser hoje e está a acontecer. Tem, nós é que agradecemos pela presença, né? Tê-lo aqui é uma cena muito fixe, é uma honra poder conhecer um outro lado que não temos visto através das telas, da TV e tal. Então pretendemos neste papo saber mais do Clemente Carlos. Exatamente. São 34 anos, né? Pois. Mas temos a aparência de uns 26, 28. Bom, esta é a vantagem de não beber, fumar e não ter outros vícios que os jovens gostam, né? Não vou aqui citar quais, mas... E aí, exercício, atividade física e tal, Naturalmente, gosto muito de atividade física. Já gostei uma vez com ele, né? A correr, pois. Eu gosto mesmo de caminhar, gosto de correr. Quando tenho dinheiro até de ir ao ginásio gosto, quando não tenho faço malhação em casa, flexões e tudo mais, exercícios como, neste caso, tens a barra, não é, para fazer a barra assim levantando, tem exercícios como dips assim na cadeira, exatamente, agachamentos e jumping jacks, uma série de atividades físicas que eu faço justamente para manter, portanto, o corpo em dia, ok? E também como tenho por hábito, tal como já dizia, procurado uma vida regrada, isto ajuda a manter a boa forma e para já aconselho aos jovens, mesmo aqueles que bebam, não é? Aqueles que bebem, não digo que não devam beber, só devem fazê-lo com moderação. Exatamente. Não como se estivessem a competir com o álcool, porque o álcool sempre vai ganhar e vai os humilhar. Então há que ter assim sempre uma cautela, aqueles que fumam, se possível, deixassem de fumar. E há uma tendência agora, fuma-se muito hookah. Aparentemente dizem que não faz mal. Sim, eu queria falar disso. Aparentemente. Queria falar disto, mas na verdade o hookah é nocivo, sim. Eu estudei no exterior e vi, portanto, fiz exames que continham a história de hookah, estudos que continham, portanto, relatos de hookah e é altamente prejudicial. Portanto, chamar aqui a atenção. Vejo muitas raparigas também nessa onda. Devem evitar, eles estão a destruir os seus pulmões. Deviam pesquisar mais. A coisa de hookah tem o mesmo prejuízo que aquele cigarro eletrônico. Tem um cigarro O vaping. Talvez ele sabe, né? Eu sou médico, não é? Ok. Profissão, exato. És o médico mais swag que já vi. Não percebi. És o médico mais swag que já vi. Não, isto muda, sabes como é que Atender pacientes com o mais chapéu. importante Chapéu está virado, vai cá, Mas o mais importante é o brain, né? Ok. Claro que a aparência também conta. Ao passo que a globalização está... Não, eu publiquei Se ela estrada, a malta tem que jogar no redes sentido de trabalhar à vontade. O importante é trabalhar à produzir, vontade, mesmo. produzir, Boa exatamente. coisa. Isso. O resto, a aparência, desde que tu te sintas bem com aquilo que tu vistes, E aí, vestes. Fixe, eu acho que é o mais essencial. Mas do ponto de vista dos critérios, eles não exigem
que cortam os cabelos, não fazem essas cobranças? Não. Ah, Graças ok, a Deus não menos mal. aconteceu isso, não é? Sempre eu organizava o cabelo e tal, tudo mais. Quando ia para o bloco operatório, tapava a cena. Ok. Yeah. Oh, nice. Eu sou mais... Tocas. Sou mais exigido quando estou a trabalhar, portanto, como agora, quando estou a apresentar o telejornal, é que pedem para manter um swag mais... Formal. Eles não obrigam, né? Mas existe ali um código de conduta, né? De preferência cabelo Mas cortado, também acho que é a barba cultura feita. do telejornal, né? Pois. As pessoas que vêm já estão habituadas naquele clima, né? Yeah, mas há quem está a quebrar esse paradigma, né? Temos um pivô a nível do SIC, sim, em Portugal, lá de dreads. Foi RTP ou foi SIC? Não foi SIC? Mas foi Portugal, mas foi Portugal. Apresentou telejornal e tal com dreads e Pois. tal. Epá, foi. Depois era um negro e com dreads. Pois. Foi uma cena ótima lá. Então só para ver que Alguns o importante é knowledge, man. Pois. Voltando numa situação do cigarro eletrônico, tanto como xixa, não? Xixa falando de. Como é que é? Uca. Uca. Sim. Uca não é tipo. Aquele que é um baril. Xixa, Uca, chama-se também. Tem vários nomes. E aquilo tem 100 vezes mais nicotina em relação ao cigarro normal. Então é preciso que a gente faça um trabalho neste sentido. Certo. Só que muita gente fala que não faz mal. Não, tem estudos recentes. Eu vi um estudo que foi feito no mês passado. Quando eu estava a Eu estudar... posso partilhar isso convosco. Vocês partilham também. Quando eu estudava no estrangeiro, este resultado que estás a falar hoje em 2023, eu já o tinha em 2009. Ah, é? Sim, Moçambique muitas vezes está 1000 anos atrasado em termos de informação, em termos de sérios, em termos de estudos pertinentes, porque eu acho que esta gente está preocupada, falo até de nós, estamos preocupados em fazer dinheiro e ninguém está preocupado em cuidar do próximo, ninguém está preocupado com saúde, ninguém está preocupado com questões de boa governação, embora não estou a entrar ainda nesta parte, mas toda a gente está atrás do dinheiro e isto às vezes deixa-me frustrado, porque nós temos que aprender a cuidar do próximo, porque existe uma máxima em inglês que diz my brother's keeper, né? Eu sou o protetor do meu irmão. Exato. Se a gente não tiver esta atitude, a próxima geração está, portanto, fadada ao insucesso ou mesmo a falência, se quisermos. A falência não é o termo certo, mas está fadada à destruição. Exatamente. Okay? Então, Serão preciso que a gente tenha... atrás de comprimidos. Exatamente. A gente tem que ter o cuidado de cuidar uns dos outros para que amanhã também deixemos um país bom, uma sociedade sã para os nossos filhos. Imaginemos então que hoje todo mundo, raparigas, rapazes, jovens, adultos não só, a fumarem, e até crianças em alguns casos, a fumarem um tal de Uca. Bom, se não é prejudicial, então também dizer que crianças também o podem, é mais ou menos nesse sentido que eu estava a falar. A família jantar, exatamente. Um pouco de Uca não faz mal. E toda a gente nas redes sociais a postar vídeos e fotografias. Então a sociedade que vem vai justamente abusar deste tipo de substâncias. Então esta é a minha preocupação. Então, o people lá de casa, para lixo, também, a minha produção aqui, falas muito de estudar no estrangeiro. Gostaríamos de saber da tua infância. Quem é Clemente Carlos? Tua infância e tua adolescência, tipo, como é que foi? Eu na adolescência percebi uma coisa a partir de uma das tuas lives. Eu te acompanho, Maninho, percebi que tiveste uma situação de vida ou morte. Estavas a salvar uma criança e tal. Então gostávamos que relatasses um pouco esse episódio, começando mesmo da infância. Como é que foi? Onde é que foi e tal? Ok, eu nasci aqui em Maputo, no bairro Central. Okay. Mas infelizmente muito cedo perdi o meu pai, não é? Ainda bebê, praticamente tinha só 2 anos. Então passei a viver com a minha mãe e os meus irmãos. A minha mãe que cuidou de nós, foi protetora e tudo. Mas infelizmente mais tarde também viemos a perder a minha mãe. Agora, isto deixou-nos numa situação de estarmos a viver entre irmãos, ok? E dado momento a minha irmã mais velha, já casada, é que levou-me daqui para Joanesburgo, na vizinha África do Sul, para estudar. Okay. Então foi lá onde eu cresci, foi lá onde eu estudei, foi lá onde eu me formei. O episódio que eu disse que passei nesse momento que vais para a África do Sul, era mais ou menos com quantos anos? Tipo, já estavas em que classe mais ou menos? Estava já na adolescência. Okay. Ou entrar para a adolescência. Okay. Tinhas um familiar lá, era uma Sim, bolsa? a minha irmã mais velha. Estava lá. Sim, foi através dela que foi. Graças a Deus que não foi com bolsa, porque agora talvez alguém estaria a exigir alguma coisa de mim. Então foi mesmo a família que me deu este respaldo. Tenho uma gratidão infinita pela minha irmã mais velha, a Tina, o meu cunhado Charles. São pessoas que cuidaram de mim, os meus sobrinhos lá. Eu que cuidei deles, na verdade. Eu sou uma espécie de irmão mais velho para os meus sobrinhos. Mas então, foi assim que a minha vida
foi se desenrolando. Este episódio foi cá em Maputo, antes mesmo de eu ter rumado a Joanesburgo, Ok. onde eu estava numa garagem e um dos meninos que estava comigo a brincar lançou uma pedra para uma colmeia de abelha que estava albergada naquela garagem. Então aquelas abelhas soltaram-se, ou seja, espalharam-se e começaram a atacar as pessoas. E eu fui a última pessoa a sair daquele sítio, portanto vieram todas para mim. Os outros conseguiram fugir. Então eu posso dizer que recebi mais de 1000 ferroadas. Sim, porque uma colmeia pode conter mais de 2.000, mais de 3.000, mais de 6, até 6.000 abelhas pode ter numa só colmeia, se for antiga. Aquela era antiquera, não tinha décadas que ficava ali. Então ali ficaste tipo todas as abelhas. Sim, cobriram todo o meu corpo. Escapar? Não. Sim, eu consigo escapar. É o seguinte, Tipo, este é um, fugir do local e sim, tal. este é um casarão. Nós estamos na parte traseira. Ah. Então, os meus amigos fugiram por um lado, onde depois de eles terem saído, porque eles passaram por ali, as abelhas aglomeraram-se por ali. Então eu não tinha como fugir por aquele caminho. Então o caminho alternativo era entrar para o casarão e sair da porta de frente. Então quando eu vou para o casarão, não é? Era o casarão de uma casa vizinha, né? Onde vivia um dos nossos amigos, aquele que nos levou para irmos brincar naquele sítio. Quando eu vou para fugir, tem uma espécie de um átrio, é um casarão mesmo gigantesco, e tinha ali uma criança ao pinico, porque aquilo era uma espécie de uma república, ou então um condomínio, certo. Porque de tão grande que era o casarão, eles subdividiam e haviam várias famílias que ali viviam. Nós já íamos lá brincar, tínhamos lá um amigo, não é, que vivia numa daquelas casas. E quando eu vejo a criança no pinico, eu pensei logo rapidamente, se eu passo por aqui, esta criança, as abelhas todas vão se despistar, da mesma forma como os amigos passaram por aquele portão e as abelhas estão lá atrás deles e fizeram uma ronda. Depois, abelhas tem uma coisa muito curiosa. Mesmo que tu entres tipo na água, elas ficam lá em cima à tua espera. Ah, é? Yeah. Sério. Eu sei das abelhas é que de noite não picam. Por causa da visão, elas não veem. De noite e quando há muita fumaça. Elas Sim, é por causa da visão. Yeah. A fumaça também, portanto, impede. Mesmo tu entras na água. Eu vi um desenho animado, não é? Não, é real. Eu já vi num desenho, a pessoa entrou e elas ficavam ali a sobrevoar, então quando eu respeitava, dava uma ferroada. Então os desenhos animados estão a retratar a cena real. Aconteceu consigo? Não, tipo, os desenhos estão a retratar uma cena que acontece quando vocês se escondem debaixo da água. Alguém vai acontecer consigo. Ouvi uma história de alguém. Mas é real. Eu acho que tu estás a puxar assim, no teu subconsciente, estás a puxar o desenho. Nada a ver. Mas Ok, continuando. então eu desconfiava que se eu passasse por ali, as abelhas iam ser atraídas para aquela criança de 2 anos. Yeah. E eu sempre fui uma pessoa que teve amor ao próximo. Okay. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, se a minha irmã dissesse que queria, vamos lá supor, sair de noite, eu não ficava seguro que ela fosse sozinha, eu preferia acompanhá-la. Ok? É mais ou menos este tipo de Mesmo pessoa que ela seja mais velha que tu, sentias tipo, é tua que responsabilidade. tinha necessidade de proteger. Yeah. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, naqueles anos que nas famílias tem sempre uma fase de dificuldade, não é? E a minha não foi diferente, principalmente quando perdemos a nossa mãe. Então, se porventura tivéssemos falta de mantimentos em casa, eu me sentia como que incapaz de resolver esta situação. Sentia uma necessidade de fazer alguma coisa e muitas vezes nem tinha que fazer para prover, mas eu já tinha um instinto. Tinha esta, estás a perceber, responsabilidade. Eu já sentia esta responsabilidade de poder trazer algo para casa. Embora nunca fosse, graças a Deus, eu fui educado dentro do ambiente cristão, nunca pensei em roubar, nunca pensei em me apoderar daquilo que não me pertencesse para satisfazer as minhas necessidades ou as dos meus. Não. Mas eu procurava sempre... de uma forma justa, fazer algo para ajudar no sustento. E embora não tivesse muitas opções, as coisas eram mais difíceis naquela altura do que são agora. Então, foi mais ou menos neste diapasão que eu acabei voltando, e quando volto, as ferroadas continuavam, ao ponto de me terem picado até nos olhos, e depois fechei os olhos porque já não conseguia nem enxergar, e fiquei caído ali. Mais tarde acho que depois de umas 2 horas, ou por aí, conseguiram chamar o meu irmão mais velho, que foi lá me resgatar, mas já tinha sofrido, de maneiras que até agora tenho
algumas manchas de ferroadas. Acho que vocês conseguem ver. Dá para ver. Ok? Opa, tiveste sorte, ias morrer. Não, eu estive na sala de reanimação, é por isso que eu digo, Sala de reanimação. estive mesmo em perigo. E o senhor, nesta altura, minha mãe ainda estava viva, disse à minha mãe que se seu filho viver 2 horas, ele vai viver, vai se salvar, mas se porventura em 2 horas não resistir, obviamente que vai perder a vida. Então foi um momento de tensão para a minha família. Eles vinham ao hospital, tiravam ferroadas no meu corpo, até alguns enchiam a mão, assim, de ferroadas que tiravam. Por isso que digo, penso que foram mais de 1000. Foi uma experiência terrível, mas dou graças a Deus por estar vivo, porque acredito que não sou uma pessoa que... Aliás, ninguém veio para o mundo à toa. Todo mundo vem para o mundo com um propósito, só que muitos acabam se desviando do seu propósito. E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, gosta de seguir o propósito pelo qual Deus me trouxe no mundo. Então, se toda a gente descobrisse o seu propósito, eu penso que seremos num mundo melhor. Porque eu não quero crer que Deus no céu escreveu, olha, este aqui estou a desenhar para ser mendigo. Vou ser ladrão. Este tem que ser ladrão. Vou ser um mau político. Este tem que ser um mau político. Um gangster. Não, gangster não 77, né? 77 está cumprindo o seu propósito. Não, bandido número 1. Um abraço para gangster. Yeah. É o bandido número 1. Como é que diz? Então, é mais ou menos nesse sentido. Digo, temos que conhecer os nossos propósitos, não é? E eu, graças a Deus, conheço o meu propósito. Penso que o meu propósito é impactar positivamente a vida do próximo. É de servir. Eu penso que se os políticos entendessem, se eles entendessem a sua missão, que é de servir, eles não estariam a servir a si mesmos, mas, portanto, ao próximo, às massas, à população. Então, foi neste sentido que eu voltei, sofri as ferroadas, parei na reanimação, mas graças a Deus sobrevivi e continuo, portanto, a procurar ajudar o próximo à medida do possível. Há coisas que não podemos fazer, não tenho dinheiro, infelizmente recebo muitos pedidos de ajuda, mas eu gostava de ter condições. Se eu fosse milionário, podem crer que teria já uma fundação muito forte, mas infelizmente não tenho. Então, mas ainda chegas lá. Amém. Mas eu acho que também podes unir o útil e agradável, né? Tu tens uma reputação, eu acho que podes tentar fazer isso pedindo financiamento. O problema é que eu não gosto de pedir. Eu não gosto de pedir. Porque depois é uma pressão de trás. Não tem pressão nenhuma, eu só não gosto de pedir. Eu não gosto, eu não me sinto bem a estar a incomodar os empresários. Eu acho que o dinheiro é deles, eles sabem o que querem fazer. Não é de tipo, quero patrocínio e tal. Não. Por exemplo, inglês lusófono, eu dou aulas de inglês há 2 anos na rede social a custo zero. E ninguém me apoia, ninguém patrocina. Eu tenho que fazer tudo sozinho, não é? Com a minha equipe, obviamente. Também tenho o Mozeduca, que são meus parceiros. Eles providenciam o meu estúdio e eu, em contrapartida, dou publicidade daquilo que eles fazem. É uma parceria, mas eles não estão a dar dinheiro necessariamente. Então, eu não gosto de pedir. Acho que se alguém acha que o meu trabalho... Eu prefiro trabalhar e se alguém se identificar vai me apoiar. Agora, estar aí a incomodar as pessoas, eu não gosto de fazer isso. Não faz parte do meu perfil. Eu, quando era pequeno, não andava aqui, por exemplo, a mexer o telefone dos meus irmãos mais velhos, quando era ainda pequeno. Não era meu. Essa personalidade vem... Sim, vem de longe. Ou então, um amigo vem à escola com um brinquedo, tem que me apoderar, tem que roubar. Não, eu não tenho isso. Mas nunca gostei. Esta cena... Eras daquele tipo que quando não tinha lanche preferia ficar no seu cantinho. Exatamente, ou então pedir aquele com quem eu partilhava sempre, mas não um estranho porque está a comer, vou pedir, não. Talvez aquele que eu tenho dou, quando ele tem dá-me também, nesse sentido sim. Mas estar aí a girar durante o intervalo à procura de quem tem lanche para pedir, não. Isto nunca fez parte de mim. Mesmo alguns até perguntam, olha, tu estudaste no exterior, tens a língua inglesa como base, por que é que não estás nas ONGs? É para eu andar desesperadamente atrás das ONGs para me dar emprego. O dia que eles precisarem de um expert em inglês, que tenha as minhas qualidades, eles vão atrás de mim, se não quiserem que não venham. Mas eu não vou estar aqui. Claro que eu faço aplicações, por exemplo, quando os empregos são lançados do ponto de vista online. Eu mando lá a minha aplicação. Agora, não vou desesperadamente estar a incomodar as pessoas porque têm que empregar a mim. Não, eles que trabalham. Às vezes até vejo em televisão. Costumo ver algumas traduções que são feitas de alguns seminários. Não todas, a maioria são bem feitas. Exato. Mas tem uma e outra que a tradução deixa a desejar. Mas eu não me meto com eles. Eles sabem o que estão a fazer, sabem quem contrataram. Porque eu não quero ser um incômodo, não quero ser pedra no sapato de ninguém. Também nem quero dar ninguém
este docinho de está aqui porque ajudei. Eu quero estar onde estou por mérito. Eu quero ser contratado por mérito, por saberem que este é capaz de fazer um bom trabalho. Não porque alguém me está a fazer um favor e depois amanhã nem posso falar desta pessoa porque me fez um favor YZ. Não. Eu quero estar numa condição onde as pessoas me reconheçam pelo trabalho bem feito. Desculpa te interromper, é uma característica que contribuiu bastante, se calhar, para seres o que tu és hoje. Tipo a cena de autodisciplina. Eu estou a sentir isso nas tuas abordagens até agora. Estou a perceber que desde que contaste até agora, há muito de autodisciplina que fez com que não te desviasses daquilo que é teu propósito. Pois. Que é uma coisa que eu gostaria que, se pudesses explicar um pouco, será que é possível transmitir isso para os outros jovens? Porque vejo que é difícil hoje. Há muita influência e as pessoas caem nessas influências, infelizmente, e perdem seu propósito. Será que há uma forma de alguém encontrar seu propósito e segui-lo sem se deixar desviar por terceiros? Ok. Tem muitos jovens. Essa questão que eu queria salientar é sobretudo as redes sociais têm influenciado. Se o Cicrano curte noites e tal, sai com boas meninas. Essa cena que falamos de Uca, muitas meninas fumam aquela brincadeira, não porque são viciadas naquilo ou gostam, simplesmente por causa do... Tipo, está a bater. Só isso. Tipo, só por causa você disso. não investigou nada, se tu queres, não está a bater. Só isso, mano. Ok, vou já responder a vossa pergunta, muito bem colocada por ambos. Todavia, deixa eu só terminar aquela parte. Depois do infortúnio das abelhas, foi quando, acho que um ano depois, máximo 2 anos depois, fui à África do Sul para estudar e fiz lá todo o nível médio, a minha formação também em jornalismo investigativo para rádio e televisão, que se chama Broadcasting Journalism. Okay. Então, esta é a minha formação. Mas também tenho vários cursos adjacentes à minha formação, de curta e média duração, em gestão de projetos para desenvolvimento comunitário pela Universidade de Witwatersrand. Wits, não é? Tenho também primeiros socorros com serviços de salvação então pública. Então deixa tudo procurar atrás dos NGs. Obrigado pelo peixe que me está aqui a vender. O NG está aqui, mano. Então, é um bom candidato para ajudar ali aquelas intervenções comunitárias. Tenho também curso de formação de professores, né? Capacitação para professor de inglês, tanto na África do Sul quanto aqui em Moçambique, pela Embaixada dos Estados Unidos. Já lá também dei aulas no clube, neste caso o Centro Cultural Americano Martin Luther King, já lá dei aulas como professor voluntário. E uma gama de coisas, por isso que tenho esta vertente também de educação, porque a primeira vez que eu fiz uma aplicação à universidade, eu tentei entre educação e jornalismo, são coisas que eu sempre amei fazer. Okay. Então, basicamente, esta foi a minha base de formação. E eu tive, portanto, quando do meu regresso a Maputo, em 2012, tive uma oportunidade de estagiar, 2012, 13, na Gungu Televisão, mas infelizmente não foi lá muito bom, então fiz um intervalo como professor, dei aulas entre 2013 a 2018, estive a trabalhar como professor de inglês nas escolas privadas. Sim, em Moçambique, em Maputo em particular. E depois disso decidi então deixar a educação, sim, para voltar ao jornalismo. Foi quando entrei então para... Pois, fui trabalhando, não sei se existe algum problema dizer que trabalhei na Miramar. Esteja à vontade. Pois, trabalhei na Miramar por cerca de 3 anos, depois saí, estive com Fred Josias por 4 meses, também foi uma boa experiência, pelo que eu mesmo aqui... não, fui uma das pessoas que trabalhou no jornal TTV, desde o nome até alguma dinâmica que conseguimos imprimir. O jornal, eles já tinham um jornal, só que tinham um outro nome e também tinham um outro horário. Então eu que propus o novo horário, eu que propus o nome e tudo mais, juntamente com uma outra pessoa, que talvez não importa aqui dizer o nome, talvez vai ter problemas onde ele trabalha. Então fizemos isso e foi uma experiência fantástica. E depois agora com a TV Sucesso. A TV Sucesso com o Gabriel Júnior também está a ser uma experiência fabulosa. O Gabriel Júnior é uma pessoa que eu respeito muito. Eu também. E ele gosta muito de jovens, dá sempre oportunidade aos jovens. Ele acredita nos jovens, isto é uma coisa muito interessante. E também está a fazer uma televisão moçambicana. A boa de Gabriel Júnior é que está a fazer uma televisão moçambicana para os moçambicanos. Então, estou a aprender bastante lá. Trabalhei com a Lili da Conceição no programa Nossa Hora e depois... A Lili é minha assista. Um beijinho aí. Foi a minha primeira experiência na TV Sucesso.
E depois fui chamado para entrar também para os programas de informação. Ainda faço aos finais de semana o jornal principal. Fiz, portanto, a quarta bancada, que é uma espécie de um informe, um debate, na verdade, à volta das incidências noticiosas saídas da Assembleia da República. Ok. Fiz também, sim, qual é o outro programa que fiz? Lá está, Nossa Hora. Pois, Cidadão Repórter, que é onde estou agora. É o desafio que foi lançado agora. Yeah. Não é? Cidadão Repórter está a ser uma experiência muito boa, interage com o público e tudo mais. Diretamente, é uma cena muito fixe. Pois. Tenho visto. Então, basicamente, este está a ser o meu percurso na comunicação. Agora, a vossa questão sobre... Antes de chegar aí, ouvi dizer que o ensino superior na África do Sul é gratuito, é verdade isso? Não? Não é verdade. Eu acho que alguém especulou no meu... Não é verdade. É um dos Gratuito? mais... É até um dos mais caros de África. É? Sim. Já foram É um dos mais caros de África. Agora, é preciso perceber uma coisa. Na África do Sul, existe ensino gratuito para quem não tem condições de pagar. Ok. Não é, o ensino não é... Sim. O ensino não é gratuito. Existe um ensino gratuito. Ok. Um programa Uhum. chamado NEFSAS, National Students Fund. NEFSAS, yes, National Students Fund. É Uma tipo, coisa as assim. pessoas candidatam-se, Sim. mostram Sim. sua situação. Pois, Questão financeira e tal, socioeconômico, né? então, National Students Fund é um fundo nacional para os estudantes. Ok. Um dos primeiros critérios é ser cidadão sul-africano. Depois, tem que comprovar, com documentos e tudo, que os seus descendentes, né, seus pais, não têm condições para custear os seus estudos. Ok, compreendo. Isto tem que estar documentado, que olha, Uhum. não tem condições. Agora, neste sentido, sim, tu vais estudar. Atenção que, para que haja sustentabilidade deste fundo, depois de tu começar a trabalhar, tens que reembolsar o Estado por ter-te dado este financiamento. Então, acho que é por aí onde as pessoas estão a fazer confusão. E não é fácil. Não é fácil. Então Agora, não é 100% gratuito. É Não. uma espécie de um empréstimo. pois, é claro que sempre quem não quiser pagar vai encontrar uma manobra para fugir. Né? Yeah. Mas eu acho que é certo que as pessoas paguem sim, Exatamente. porque assim há sustentabilidade, mais pessoas poderão usufruir deste mesmo fundo. Exato. Pois, então acho que as pessoas fizeram confusão nisto. Agora, para os desportistas, há bolsas sempre, esta é a vantagem. E eles não têm falta de universidades. Em cada província tem lá uma universidade da dimensão da UEM. Pode ali ter 2 ou 3. Por exemplo, só a nível de Gauteng, que é uns dos distritos é Johannesburg. Johannesburg e Pretória fazem parte de Gauteng. Não é? Vocês dizem Gauteng, mas lá diz-se Gauteng. Ok. Então, em Gauteng, tu tens, por exemplo, a Universidade de Wits, que é Witwatersrand, tens Johannesburg University, são gigantes. Já contei 2. E depois tens os colleges, que são os colégios, que são escolas superiores. Algumas são públicas, algumas são... Na verdade, nem se sente bem que é público e é privado, porque tudo paga-se. Então, não faz sentido dizer público. E eles procuram sempre manter uma qualidade alta. Então, tens lá vários colleges ou então vários institutos superiores. E daí que é quase impossível alguém dizer não estudei porque não tinha vaga. Porque se tu não entras na Wits é uma das mais difíceis de se entrar. Ok. Penso que é a segunda melhor do país. A primeira penso que é Stellenbosch, de Cape Town. Ok? O critério é muito elevado. Porque a África do Sul, no nível médio, os valores são medidos até 100. As provas que tu fazes e todas as classes têm exame. Vão até 100. Então, a tua média final... Sistema europeu, não? Sistema europeu... Sim, sistema inglês, mas também adaptado para a África do Sul. Não é 100% como funciona. Por exemplo, existem países europeus que o ano começa em setembro. Lá não, lá começa mesmo em janeiro. Então não é 100% igual, mas tem várias portanto, similaridades. Daí que se tu estudas na África do Sul, com muita facilidade tu podes entrar para o sistema europeu, com muita facilidade podes entrar para o sistema americano. Também por causa da vantagem linguística que já lá está. Ok? Agora... olhando assim para todas as universidades, os jovens não têm como dizer não tive vaga necessariamente, porque mesmo fazendo desporto tu tens uma bolsa direta que entras para a universidade.
os seus pais não têm nada, podes fazer aplicação para a NEFSAS ou outros fundos também para estudantes. Agora, tem aqueles que os pais, porque os pais trabalham, são assalariados, não têm como aplicar para esse fundo. Se não tem condições de ir para uma universidade grande, pode ir para um college, porque o college, em termos de ponto de vista financeiro, está abaixo das grandes universidades. Ao passo que, por exemplo, vamos supor que tu tenhas que pagar anualmente 100 mil rands na Universidade de Joanesburgo, tu podes encontrar um colégio que vais pagar 30 mil rands, 20 mil rands anuais. Mas a qualidade é superior à de Moçambique, não? Naturalmente, só que não é superior a nível de WITS, a nível da UJ, a nível de TAX, que é a Universidade de Pretória, a nível de Stellenbosch, e o que vai editar é no final o teu diploma, o teu certificado. Tu tens um certificado, por exemplo, da Burnham College ou da Varsity College, é diferente de quem diz I went to Wits, e tu vens e dizes I went to Wits. O respeito, mesmo nos Estados Unidos é assim, se tu saís de Harvard, o respeito é outro, este gajo vem do Harvard. Mesmo o Mark Zuckerberg, ele era um University Dropout, que significa um desistente, não terminou. Mas mesmo assim... Mas ele saiu de Harvard. Só o primeiro ano em Harvard já fecha, não sei, 5 anos que a malta faz numa daqui de Moçambique. Então é preciso ter este cuidado, não é? Muita gente entende isso, tipo, vocês estão a falar de Zuckerberg... Abandonou facul, tu começas aqui também, queres abandonar... É que só para ele entrar ali já é um genius. Só para ele entrar já é um genius, já é um gênio. Estás a perceber, não é? E você quer abandonar aqui uma... Aqui tu abandonas... Não faz sentido. Abandona em segundo ano, comparas-te com ele, é como se nunca tivesses entrado numa faculdade. Sim, mas é mais ou menos neste sentido. É o que acontece na África do Sul. Tu tens possibilidade de estudar em várias instituições, o que dita já é o calibre da instituição em que tu estudaste. Não é? Obviamente que o dinheiro também contribui nesta equação, porque às vezes, não porque tu não queiras ir para Wits, TAX e Stellenbosch, às vezes são as condições que não permitem. Como eu dizia, só do teu pai trabalhar, ser assalariado, já é um ponto negativo para tu conseguires aquele fundo. Então tens que ir lá por mérito, e um dos critérios são as notas que tu tens. Eu estava a explicar aqui como é que funcionam os valores. Os valores vão até 100. Então, para tu entrares na Wits, por exemplo, tens que ter notas mínimas até 60. Essas notas são somadas desde o início que tu não, entras na o que conta mais é a 12ª, que é a Metric, lá chama-se de Metric. Na África do Sul, um jovem que não tem 12ª, está mal. Péssimo. Porque tu mesmo para ir trabalhares numa loja, o mínimo que vão te pedir, do you have a Metric certificate? Tu tens certificado de Metric. Se tu tens o Metric, pelo menos eles entendem que tens um inglês aceitável, que tu pelo menos escreves, mexes um pouco o computador, porque tudo isso tu vês no ensino médio. Tu sabes comunicar, fazer uma carta, um relatório, tudo isso tu fazes, graças a Deus, no nível médio. Eu fiz informática na escola, ainda no nível médio, na África do Sul. A gente tinha essas condições. Então a educação de lá é forte, isto é que é a verdade, é forte. Mesmo o inglês. Aqui em Moçambique é forte. A informática? Mas não tens no nível médio, tens no nível médio? Uma aula inteira de 45 minutos é abrir, formar uma pasta, né? Sabe, a coisa que eu mais admirei, aquilo foi insano. Nós tínhamos um professor em inglês que a sua proveniência era dos Estados Unidos, Chicago. Era voluntário, né? Aqueles voluntários que tinham análise. Né? Aquele tipo era expert. Ensinava como devia ser as coisas. Tinha um programa, hoje vamos aprender Excel, isto e aquilo. Mas, opa, desde que saiu aquele, entrou um moçambicano. Primeiro dia, vamos ligar o computador e desligar. Eu saí de casa Por que ele não aprendeu com aquele jovem que veio de Chicago? É a cena de procedimentos. Dava apontamentos para a gente passar e avaliação de cadernos. Eu nunca vi aquele americano obrigado a escrever. Só falava, o importante é tu saber. Isso é uma disciplina prática, exato. Então é estranho. Então eu dizia que o que vai editar também é esta questão das notas. Para ir tu dirigir uma Wits, uma Stellenbosch, o mínimo são 60. Enquanto que para tu ver a diferença, num college, mesmo de 0 até 29 tu chumbaste, not achieved. Agora, de 30 em diante já passaste. Então na África do Sul tens que pelo menos conseguir um 30. E pode parecer caricato, mas há até sul-africanos que não conseguem 30. Estás a perceber? Então, até no 60 tu estás bem, tipo... Sim, não. Olha, a partir de 50, tu já és um bom aluno. Okay. Aqui é como se fosse um 10. Okay. Mas não entendam... Na verdade, o 10 na África do Sul é 30. O 10 é 30, porque o 10 é a nota que está imediatamente após a nota de chumbo, não é? Então, na África do Sul é 30.
Então, para tu chegares aos 50, já tens 20 valores a mais. Não sei se está a perceber. Dispensa começa do 70, 75 em diante, já considera-se distinction, que é uma dispensa. Ok. De 75 para frente. Então, se tu conseguires até o 75, 80 e tal, tu és um genius, porque 100% quase que ninguém consegue, mas tem alguns que chegavam até 90 e tal. Eu sou aquele, eu estou nesta margem de 50 a 70, não, até 70. A minha máxima foi de 76. Então eu estou neste intervalo de 50, quer dizer, estou muito longe de ter chumbado. Não era um gajo nos 90, também, quem tira 90 até sai no jornal. São considerados geniuses, são gênios. Tipo, então, é uma cena, talvez em um ano que acontece. Eu na verdade, nem sou médio, eu sou bom, porque o médio é quem tira 30. Então, se tu estás na casa dos 50 até 70, estou bom, sou considerado bom. Pena que não foram todas as disciplinas com 70. Eu teria dito sou genius, porque a dispensa começa de 75 para dispensar. Eu só tive uma disciplina que dispensei. Já perceber, por isso que tive essa de 70 que foi One Subject. O que conta, na verdade, neste sentido de notas, estou a falar do nível de Metric, que é a 12ª. Na University, o que vai contar é portanto, a globalidade do teu curso, não é? O que vai contar é, em termos da universidade toda, quem tu eras, quem tu foste. Entraste para o quarto de honra, aí é que vai contar. E, graças a Deus, pelo menos na minha instituição, eu ganhei como o melhor nos cursos comerciais. Direito, jornalismo, whatever, eu fui o best. Eu estava a falar, tenho até um troféu que ganhei. Sim, eu quando falei dos 70, estava a falar do nível médio, mas no nível da formação superior, o que nós chamamos de commercial courses, eu fui o melhor. Pelo menos na minha instituição e dentro dos cursos comerciais, porque está dividido a quem está a fazer as engenharias, não sei o quê. Lá tinha um outro que estava a fazer informática que foi o melhor. Já era um outro departamento que não tinha nada a ver comigo. Estás a perceber? Então, basicamente... Mas então, voltando à nossa questão, a cena do desvio e tal. Apanhar um propósito da vida, não se deixar desviar pelo propósito. Achas quais são os pilares básicos para se manter tipo na linha, assim? Eu penso que os pilares básicos para não se desviar na sua vida do seu propósito em particular é justamente ter princípios, porque se tu tens princípios, eles vão servir de uma espécie de diretrizes. Ok? Eu, por exemplo, tenho princípios. Os meus princípios têm uma base cristã, uma base de orientação cristã, ok? E eu, por exemplo, sei que temos que amar a Deus acima de tudo. E eu, graças a Deus, amo a Deus. Então, depois diz amar é o próximo como a si mesmo. Então, quando eu começo já nesta segunda dimensão, a primeira dimensão é vertical, eu e Deus, a segunda é horizontal. Então, quando eu entro na dimensão horizontal, se eu entender, por exemplo, que eu não posso roubar ao próximo, não posso enganar, não posso defraudar, eu já começo a ter algumas coisas que eu sei que de antemão não posso fazer. Se apanho um telefone, o telefone está ligado, não posso desligar, tenho que esperar o dono ligar para devolver. Se apanho uma carteira, ali tem um documento de identificação, tenho como entregar, tenho que devolver. Ou seja, há umas normas que vão te guiando. Exatamente. É diferente de eu apanhar dinheiro vivo, não sei de quem é, já outra coisa é outra. Mas se eu tiver como devolver a coisa que eu apanho, tenho que devolver. Então, para a pessoa não se desviar dos seus valores, a pessoa tem que ter princípios. Se a gente não tem princípios, obviamente que a gente não vai conseguir manter dentro daquele caminho que a gente pretende percorrer. Então, eu penso que a base é esta. Existem vários princípios. Por exemplo, se tu olhares no sentido, vamos lá supor que eu fosse um político, qual seria o princípio que devia me orientar? É a honestidade. Porque eu, neste caso, teria ascendido ao poder para servir. Exatamente. E não para enriquecer. Então, eu não sei, acho que as pessoas devem aprender também, uma das coisas que nos ajuda a nos manter dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, é a questão de se contentar com aquilo que te é suficiente, que é aquilo que te é o básico. Por exemplo, eu se consigo trabalhar e consigo ter as minhas refeições, consigo andar com uma roupa limpa, consigo me locomover, ainda que seja com uma viatura podre, sem permitir a expressão, do ponto A ao ponto B, eu tenho que me contentar com isso.
Agora, eu não estou a dizer que as pessoas não devem, não possam ambicionar. Podem, mas se Enriquecer. puderem fazer de uma forma justa. Sim, Good. that's the point. That's the point. Yeah. As pessoas devem se contentar com aquilo que têm até que consigam de forma justa ter mais. Fixe, e não fixe. aproveitar dos cargos onde se encontram para ficarem podres de ricos. Mas Eu sabes que essa cena que estás a dizer agora tem a ver muito com a cena de princípios. Pois, Então- eu se um dia for pai, ainda não sou. Se eu tiver filhos, por exemplo, não supor que eu sou um governante. Ok. Eu não me importo do meu filho ir a uma escola pública. Mas se as minhas condições, não as condições do governo, as minhas condições, ou então o salário que o governo me der, for suficiente para mandar meu filho à privada, eu mando. Exato. Mas que não seja à custa, portanto, da população. Que mandar o meu filho a uma privada não signifique tirar a carteira do pobre, tirar, portanto, o direito à alimentação dos pobres para poder alimentar o meu ego, a minha luxúria. É contra isso que eu vou. Agora, essa pessoa vai ser rica porque tem o seu próprio negócio, não negócios que são facilitados pelo Estado, porque também tem aqui uma situação de unfair competition, tipo uma competição injusta, onde tu és ministro, tens uma empresa de construção, depois a empresa vai ser adjudicada. A empresa que vai ser adjudicada a um certo contrato é justamente aquela que pertence ao ministro ou ao primo do ministro. É isso Que está a Depois concorrer com Então, isto a não empresa pode. de- Aquela brincadeira de eleições de aluguel de Não, casa e tal. não pode. Eu penso que assim um país não vai desenvolver. Se nós somos, vamos lá supor que nós somos governantes, somos 200 governantes, nós nem devemos estar a fazer negócios, porque nós só vamos atrapalhar. E as nossas empresas muitas vezes nem têm condições de fazer certo nível de obras. Há obras que são de alta dimensão acima daquilo que a nossa empresa pode conseguir. Mas o que a gente faz? Porque a gente quer dinheiro, a gente vai lá e atrapalha os verdadeiros empreiteiros que têm capacidade de o fazer. É por isso que temos pontes a desabarem, temos estradas que são reabilitadas hoje, dia seguinte estão com buracos, temos, portanto, escolas que um pequeno vendaval arranca chapas, arranca o pilar, fica lá destruída, porque são obras feitas por amiguismo, por amizade, por gente que nem sequer tem noção do que é ter uma empresa de construção, mas porque está no poder ou porque tem um primo no poder, eles conseguem estes Então, contratos. achas que a questão de princípios, se incutirmos princípios nos filhos e nos nossos sobrinhos e tal, os mais novos, ou a nós mesmos jovens, incutirmos mais a coisa de princípios, podemos combater uma possível onda de corrupção futura? Tipo, agora. Naturalmente. Eu penso que a resposta está Porque, mesmo aí na base. O que disseste agora, percebi que, na verdade, se o político é corrupto, no fundo é por conta de falta de princípios. Sim, é uma falta de princípios. Há uma queda, infelizmente, global. Isto não é só problema de Moçambique, mas também não vamos entrar nesta de não é problema de Moçambique apenas para confortar aos corruptos. Não. Nós vamos olhar para o nosso caso concreto, não é? Para poder atacar aquilo que estamos a vivenciar, porque a corrupção que acontece, por exemplo, em Portugal não nos afeta a nós. Então, vamos falar da nossa corrupção, vamos lá esquecer o mundo. Infelizmente tem um problema global, mas vamos olhar para o nosso caso concreto de Moçambique. Olha, se tu começas já a incutir agora nas crianças a importância do amor ao próximo, a importância de servir, se eles começarem agora a aprender a servir, aprender que, olha, para nós termos um teto sobre a nossa cabeça, termos uma cama, termos uma alimentação condigna, temos que trabalhar. Que existem pessoas que neste momento não têm que comer, não têm onde dormir porque alguém lhes está a roubar. Estas crianças vão crescer com algum sentido de justiça. Certo. E amanhã poderão ser diferentes. Fiz. Mas se a gente ignora, é por isso que os jovens não devem se distrair muito com o álcool, com as festas, com as meninas. As meninas também que não se distraiam com os rapazes, porque eu costumo dizer que muitas raparigas não são inteligentes, que elas deixam-se engravidar muito cedo e depois o jovem continua a estudar, ela fica parada 1, 2 anos e aquele jovem, a probabilidade de ficar com ela é muito mínima. Ele depois troca ela, já quer uma outra. Exatamente. E vai Então, fazer o mesmo. as pessoas devem aprender a cuidar de si mesmas. Nós, rapazes, também não devemos nos deixar levar pela peer pressure, né? Amizades que muitas vezes só nos vão encaminhar para aquilo que é errado. Muitos jovens não nasceram ladrões, mas brincaram num círculo de ladrões, tornaram-se ladrões. Eu sempre tenho dito, desculpa, né? Eu sempre tenho dito que um amigo verdadeiro é aquele que te fala na cara que isso está errado. Posso perder a tua amizade, mas isso está errado. Pois, É um amigo que tu, quando vais para casa com ele, se estudam juntos e tal, e se tua mãe questiona outro amigo, que tal, como é que ele se comporta na escola? Se ele fala, não, ele comporta-se bem enquanto tu te comportas mal, este não é amigo. Porque amigo, para mim, é aquele, não, ele comporta-se muito mal, porque ele quer o teu bem. Acima de tudo, tu vais olhar um dia e vais falar, realmente ele queria o bem. exatamente. Agora, se vai mentir,
Para mim, este não é amigo. Que te chama para ir beber, não te chama para trabalhar. Yeah. Não é amigo. Eu, por acaso, em Joanesburgo, eu andava com... Nós éramos matrecos, não é? Tínhamos os freaks. Como vais falar de Joanesburgo, também podes falar um bocado sobre xenofobia e racismo, suas Pois, experiências lá. pois. Eu Depois tive... vamos falar da vida em Moçambique. Ok. Quando voltaste e tal. Eu tive... mas já falei. Já falei. Da volta já falei. Eu estava a dizer que em Joanesburgo eu brincava com pessoas matrecas. Mas matrecas? Eram matrecos. Mas matrecas como? Não, matrecos como eu também sou matreco. Mas vamos lá fazer uma coisa. Nós gostávamos de Vamos discutir. adicionar aspas aí, matrecos, vamos adicionar aspas. Eu sou matreco. Por isso eu questionei. Por quê? Matreco como Sou assim? matreco. Não, Porque- porque matreco. Porque não estás ali naquele... Na visão dos outros. Naturalmente, porque Por isso ser que eu freak, disse Pelo menos na minha visão não é. ser freak é ter muitas mulheres, é beber muito, é curtir trair noites, as não suas sei o esposas, quê. não sei o quê, Yeah. essas Então, coisas, yeah. essas são as coisas que são classificadas como atitudes de freaks, de espertos, não sei o quê. Então, quem não faz isso é matreco. Por isso que eu, com muita alegria, sou matreco. Estás a perceber? Então, eu Então, também sou matreco. eu andava com matrecos. O nosso foco Estamos era entre estudar. matrecos. Não é à toa que eu depois, do ponto de vista dos meus estudos, fui premiado. Ok. Porque eu estava focado. Eu disse, olha, eu vim para este país, eu perdi os meus pais, eu preciso ser alguém. Então, a minha raiva eu tinha que descarregar nos livros, nos estudos. E hoje eu consigo colher este fruto. Hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, posso fazer cerca de 4, 5, talvez mais trabalhos naquilo que eu aprendi ao longo desses anos de vida académica. E ainda estou a aprender e ainda estou a estudar. Então, a importância de tu seres matreco, seres focado nos teus estudos, ela só vai trazer frutos lá para frente. Yeah. Estás a perceber? Eu hoje trabalho como jornalista, já trabalhei como tradutor, já trabalhei como árbitro de basquetebol, não é? Já trabalhei como... melhor, trabalho como escritor, que eu também faço dinheiro com aquilo que eu escrevo. Já lancei o meu primeiro romance e está agora para sair o segundo romance. Então, são várias coisas. Aliás, professor, como é que podia esquecer? Professor de inglês, não é? Além de apenas trabalhar como professor, também vendo conteúdos didáticos de língua inglesa. Crio meus próprios conteúdos, minhas próprias brochuras. Agora estou a fazer um dicionário de língua inglesa, inglês-português. Então, é uma gama de coisas que eu posso fazer e que só dou graças a Deus por ter sido um jovem matreco. Porque o que eu teria, qual é o benefício que eu teria ganho hoje, por exemplo? Sendo um freak e agora talvez com 4 filhos ou sei lá, 5 filhos de mães diferentes. Mas, man, eu não estou a competir paternidade com ninguém e depois não há condições. Para eu manter as minhas contas da minha esposa, é um sacrifício que ambos fazemos. Ela também trabalha e o esforço dela também é muito importante para aqueles que são os nossos projetos, mas para nós mantermos aquilo que são os nossos objetivos é difícil. A vida está difícil. O medical anda cada vez mais escasso. Agora imagina eu já tendo não sei quantos filhos fora e não sei o quê. Isso não seria inteligente. É por isso que eu sou um matreco, continuo matreco. Porque Vamos todos ser matrecos. ser matreco ajuda-me Sejam matrecos. a ser mais... Ajudam as pessoas a manter as coisas na linha. Exatamente. E depois lá à frente tu vês o benefício. Então, é neste sentido que eu digo que, graças a Deus, tenho a possibilidade de fazer muita coisa em simultâneo e ganhar dinheiro com estas coisas que faço. Então, se as pessoas entendessem a importância de priorizar aquilo que realmente importa, elas poderiam amanhã colher um fruto satisfatório. Não é daí que entra esta questão que perguntava como se manter na linha. É ter princípios, saber o que é que tu queres da vida, para onde é que tu vais. Que uma noite de diversão pode destruir a tua vida ou pode complicar a sua vida. E uma noite abdicando desta curtição também pode trazer um resultado muito bom. Por exemplo, há jovens que sabem que amanhã tem teste na escola, mas ficam a noite toda a beber ou a curtir. E ele pensa que por um toque de quando chega na sala de exame, faz uma oração. Estás a fazer oração para quê? X já vontade, Eu pensei que essa cena fosse meme só. Não, dá vontade mesmo de dar uma chapada, desculpa. Eu pensei que essa cena fosse meme mesmo. Tipo, chegar na escola, começar a orar. Não, tem gajo que chega na sala e faz Não é oração. bom nada. Mas what? Faz oração, começa ali, ou então ele fica revoltado com Deus, já não vai à igreja. Exatamente. Porque é que eu sou crente, mas não sou inteligente? Man, quando é que tu paras para estudar? Mas a dica é simples. Vai ser graças a Deus e ao teu esforço. Estás a ver? Por exemplo, eu estudei graças a bolsa. Eu sou do Niassa, nós somos da Niassa. Né? Eu vim aqui graças a bolsa para a UEM. Ok. Então, eu quando vim para cá, eu já sabia que ia passar nos exames, não duvidava das minhas capacidades. Eu quando vim para cá, eu abdiquei de noites, convidaram-me para beber
ir para a Machete Club. Só que como eu sou esperto, eu questionei o que faz cidade. Striptease, eu falei, não. Então somos matrecos os três aqui, né? Estamos entre matrecos. Oh, somos 4 matrecos. 4 matrecos e uma freak. És matreca também? Então desculpa, somos 5 matrecos. 4 matrecos e uma matreca. Pois. Tá vendo? Então, eu falava, poxa, minha mãe está sofrendo, não, meu pai está sofrendo. É isso que eu pensei. Desculpa, mais uma vez o teu nome? Xavier. Desculpa, foi isso que eu pensei na África do Sul. Eu disse, olha, já perdi o meu pai, perdi a minha mãe. De todos os meus irmãos, quem tem a oportunidade de estudar aqui na África do Sul sou eu. Eu vou brincar com esta oportunidade. Meu, um gajo estudava com raiva. Mesmo o inglês, eu quando falo inglês, eu falo como nativo. Eu fico. Tu perguntas qual é o teu nível de inglês? Eu não tenho nível, I'm a native speaker, man. What are you talking about? Estás a perceber? Este nível 1, o gajo não tem nível, meu. Eu falo inglês nativo. Se tu me levas à Inglaterra, eu estou lá como quem nasceu ali. Se me põe nos Estados Unidos, eu nasci ali. Estou na Inglaterra, nasci. Na África do Sul, nem preciso dizer, né? Até africano, um gajo que é muito difícil, um gajo fala. Posso não falar perfeitamente, maar ik kan bieke van Afrikaans. Ik praat bieke van Afrikaans. Vakant Afrikaans redoen op minha escola. Tipo, fiz Afrikaans na escola. No nível médio. Então, um gajo não tem estes problemas. Mas o que isto significa? Significa que eu tinha foco. Alguns até riam-se de mim. Eu, quando estava a estudar no nível médio, eu assistia novelas em afrikaans. Diziam, this guy is watching Seven Land. Tipo, tá a assistir uma novela em afrikaans. Tipo, estás maluco, tu falas português, nem tem. Mas eu sabia que eu queria. Tive colegas sul-africanos que na cadeira do africano chumbaram. Eu não chumbei. Nativos de lá. Eu não chumbei. Eu bati a cadeira do africano, que é difícil, é uma língua totalmente difícil. Dat is baie hard om afrikaans te praten. Isto quer dizer, é muito difícil falar afrikaans. Deixa eu perceber? Mas eu consegui. Toda a gente consegue. Mas o problema, deixa eu olhar assim para a câmera mesmo, para os jovens perceberem. O vosso problema, jovens, vocês querem ser freaks e ao mesmo tempo querem bons resultados. É por isso que não vão conseguir nada. Nem vão conseguir ser freaks e não vão conseguir bons resultados. Porque lá nos freaks, tu nem tens o dinheiro que isto exige, vais ter que começar a roubar ou a enganar. Ou as raparigas começam a se entregar de qualquer maneira o que não deviam. Porque as mulheres são preciosas. Se elas entendessem o valor que têm, nunca aceitavam estar com um gajo que bate, um gajo que maltrata, um gajo que só procura ela porque quer usar ela. Ela devia te se valorizar. Primeiro, se tu te valorizas a ti, aquilo que dizem, essa mulher ginga muito. Tem que gingar mesmo. Exato. A mulher tem que gingar. Exatamente. A mulher para ser valorizada. É rubim. Thank you. Ela é uma joia, uma pedra preciosa. Exatamente. Se ela não se der o valor, ninguém mais vai dar. Olha, se tu, vamos lá supor, tu colocas ali um tapete na porta, todo gajo que chega tem que sacudir ali os pés. Então, como é que tu sozinha te colocas na qualidade de tapete? Nigga. I get what I'm saying? Tens que pensar, tu tens que olhar para ti e dizer, olha, eu sou um diamante, alguém aqui tem diamante? Não, diamante é raro. Estás a perceber, né? Mesmo este ouro que a gente compra para alianças e tudo, é caro, às vezes a gente se pergunta se mas aqui mesmo ouro, ficamos assim maravilhados. Agora imagina diamante. Tu já tens dúvida se o anel que tens é de ouro. Eu começo a olhar às vezes a cada ponto para ver se, de facto, se está a passar anos é porque é mesmo ouro, genuíno. Mas diamante, brada, tu vais apanhar onde? Então as mulheres são como diamantes. E elas, quando elas conseguem se dar este valor. O homem, a Bíblia diz, a mulher virtuosa, quem achará? Estás a perceber? Okay. A Bíblia não diz a mulher quem vai encontrar. Tem outro provérbio. Eu li muito livro de provérbios. Vocês falaram de princípios aqui. Uma das coisas que me ajudou a ter princípios é o livro de provérbios. Eu, quando era pequeno, li muito. Ainda criança e adolescente. Eu li muito livro de provérbio. Estás a perceber? Muito mesmo. Do Salomão. Exatamente. Então aprendi muito. Ali diz, quem encontra uma esposa encontra o que é bom e tem o favor do Senhor. Quem encontra uma esposa. E mais tarde no provérbio 31 diz, a mulher virtuosa, quem achará? Isto quer dizer que, quando ele diz quem achará, quer dizer que a mulher virtuosa é uma rareza, é uma raridade. É algo difícil de encontrar. Então, quem achará? Não é só, muitas vezes as pessoas pensam da seguinte forma. O homem tem que procurar e achar uma mulher virtuosa. Não. A mulher virtuosa também tem que se fazer virtuosa. Este quem achará? Tanto homem quanto mulher. Se tu és mulher, como é que tu vais achar esta virtuosidade? Como é que tu vais achar esta especialidade tipo, além de quem achará, mas também temos um quem será. Quem será? Thank you. Estás no espírito. Estou a apanhar a dele. O Xavier estava mais a dar dicas de medicina. Agora tu estás a dar dicas.
Estás a perceber? Experiente na matéria. Não, tem que ser, tem que ser. Good, mas continuar. Cada um As tem... barbas não são à toa. Não são à toa, e as tuas também não. Estás a perceber? Então, a mulher tem que ter... Quem será esta mulher virtuosa? Não se coloque... As meninas não devem se colocar como tapete, todo gajo vem, pisa e passa. Não, elas devem ser difíceis. Elas devem ser difíceis de se encontrar. Porque, diferente de nós os homens, as mulheres têm um expiry date. Estás a perceber? Se chama data de expiração. Porquê? Um gajo de 40, 50 anos. Eu, por exemplo, tenho aqui os meus 34 anos. Eu ainda pareço criança, né? Foi o que ele disse. É o que tu disseste no início do podcast. Tu encontras uma mulher da minha idade, já é um bocadinho notório que ela tem esta idade. Eu daqui a 6 anos, 5 anos, quando eu tiver 40 anos, basicamente não vai mudar muita coisa. Mas uma mulher de 40 anos, tu notas que ela tem 40. Então, o que a mulher tem que fazer? Ela precisa se valorizar, porque o tempo está contra ela. Então, se a mulher consegue apertar nos estudos, se ela consegue um bom trabalho e ela é boa naquilo que faz, ainda que venha um patrão que queira se aproveitar, ela vai dizer não. Ela já tem um canudo dela, ela sabe e é boa naquilo que faz, porque às vezes o que acontece com a mulher? Ela, quando não domina aquela ciência, o homem aproveita, e aqui dá para meter currículo, porque ela é frágil, ela cai, às vezes não porque ela queira. Estás a ver o que tu estás, por exemplo, em Matalana, correr para ser polícia, tens que fazer não sei quantos quilómetros, e ela se calhar tem um bocadinho de peso, e o instrutor sabe que esta não vai conseguir. E aí, garoto, não sei, acho que vocês já entenderam, né? Tipo na parede. Não, pegaram o espírito. Apanhamos. Vocês perceberam o que eu estava a dizer? Se o instrutor sabe que ela não vai conseguir, Vou pegar pelo ele mais fraco. aí, get what I'm saying? Então, a mulher está, por exemplo, numa empresa, ela quer ser a gerente, mas não sabe mexer o computador. E o gajo que está em cima dela já sabe. Até pode não estar, atenção, até pode não estar em cima. O colega, se for mais expert no PC, vou dar umas dicas. Exatamente. Então, cheguei no banco, encontrei uma conta com muitas coisas. Exatamente. Como é que é o processo de seleção? É isso que eu queria vos explicar. Neste espírito, Xavier, ou Paliche, neste espírito de coisas, o que acontece? Os homens logo veem que este aqui é frágil. Então vão lá e condicionam. Para eu te colocar lá naquele cargo, para tu seres polícia, para tu seres militar, para eu te deixar passar, para tu dar aquele cargo, aquela patente, tu tens que te envolver comigo. Isto é uma violação. Nós estamos a destruir as nossas mulheres, estás a perceber? A mulher não pode se envolver com o homem porque o homem está a condicionar esses favores. Ela tem que se envolver por amor ou por vontade. Desculpa a falar assim de forma aberta, não é? Como tenho o meu lado cristão, eu sou um bocadinho conservador. Acho que... É free podcast. Pois, é um free, né? Lado conservador, entendo. Pois, não concordo com a fornicação e tudo. Nós devemos ser bem comportados do ponto de vista sexual. Quem está casado, fique no seu casamento. Quem tem o seu parceiro, fique fiel ao seu parceiro. Mas o que eu estou a tentar explicar é uma realidade. Ou a mulher tem que se envolver com o seu parceiro, ou por vontade própria. Livre-arbítrio. Embora não seja a favor da fornicação ou da promiscuidade. Sou contra isso. Mas a mulher tem que ir lá por vontade e não porque está a ser obrigada, não ou porque está a ser condicionada. Exatamente. Então, nós homens devemos também mudar, porque muitas vezes falamos da mulher, mas nós também devemos mudar, devemos evitar este caminho de colocá-las contra a espada e a parede. Nós temos que respeitar as mulheres, temos que perceber que da mesma forma que tenho uma colega, tenho uma portanto amiga, também tenho ou vou ter uma filha, e nós gostávamos que a nossa filha fosse também bem tratada, a nossa irmã, até a nossa mãe. Então por que não tratar bem a mãe do outro, não tratar bem a irmã do outro ou a filha do outro? Então se a gente começar a pensar nesse sentido, vamos ser homens de valor, homens que conhecem a verdadeira essência daquilo que é thanks guys, aquilo que é, portanto, ser homem no verdadeiro sentido. Ser homem não é apenas termos algo entre as pernas que nos identifica como homem, ser homem é ter juízo acima de tudo. É tu seres político. Não pensar com a cabeça de baixo. Não pensar com a cabeça de baixo. Thank you. É tu seres um político que veio para mudar. Estás a perceber? Tu contradizeres as pessoas do teu partido, dizer não, isto está errado. Isso é ser homem, meu. Estás a perceber? Ser homem é tu conseguires parar o teu carro. Estás a ver um gajo a bater a esposa, parar o teu carro e ajudar. Dizer não faça isso. Está errado. Isto é ser homem, meu. Ser homem é tu veres teu primo que diz, eu no serviço roubo, dizeres não, tu estás errado.
Conscientizar teu primo a deixar isto é ser homem. Se quisermos, podemos dizer ser homem de Deus, se quisermos. Mas Exato. a quem vai dizer, estão entrando na religião, está bem. Podemos não levar no sentido religioso, apenas dizer ser homem. Mas, no fundo, é ser um homem de Deus. You get what I'm saying? Yeah. É isso que a Bíblia prega. Então, a mulher não pode, Xavier, não pode ser tapete. Para ela escapar, falamos de muita coisa, mas graças a Deus que eu não perdi o foco. Eu estava a dizer que, para ela escapar destes condicionalismos todos, tem que estudar. Verdade seja dita. Não é? Eu disse... Mas antes de continuar, estavas a dizer para a câmera que os homens querem ser freaks, mas não vão ser freaks e não vão ser também. Não vão. Não vão Vou-te conseguir explicar as duas porquê. coisas. Então, Porquê que tu já havias apanhas- contado Yeah. a parte de não conseguir ser freak porque eles não vão ter dinheiro suficiente para sustentar essa vida. Então, faltava É que outra tu parte. ligas a TV, tu vais ver os Drakes, os Snoop Dogs, Yeah. e a gaja aqui em Moçambique quer ver aquela vibe. Mas como é que é então? Estás a perceber? Yeah, tô. Mas tu não tens o dinheiro. É daí que já vem, portanto, a ideia de ser um marginal. Ok. É daí que no serviço, quando vês um laptop do chefe, tu roubas, queres vender porque final de semana não pode falhar aquele espetáculo. Mas, man, um dia tu vais ser apanhado. Tipo, Valiste, estás a perceber? Yeah. Um dia tu vais ser encontrado. Tu hoje podes roubar o laptop do teu chefe, mas um dia tu vais ser encontrado. Tu hoje podes fazer aqueles esquemas que fazem nas empresas. O patrão manda comprar, vamos lá supor, lâmpadas. O que eles fazem? Eles vão sobrefaturar o patrão. yeah. As lâmpadas deviam custar 2.000 meticais. Eles fazem uma fatura de 5.000. Aí os 3.000 desviam. Mano, um dia tu vais ser encontrado. E eu digo mais. Agora anima a desviar 3.000 meticais. Há quem faça desvios maiores de 40.000, 50.000. Anima. Mas o dia que tu perderes aquele job, vai doer, mano. Ainda que digas, só recebo 15.000, só recebo 10.000. Aquele desvio vai fazer falta, mano. Talvez desviam bilhões, depois chegam no julgamento e não me recordo. Estás a perceber, né? E eu até, por enquanto, nem quero entrar muito nesta dimensão dos milhões, Yeah. porque Não, eles mas não, antes os jovens disso- não vão sentir parte desta conversa. Estão a falar de dívidas ocultas. Não, yeah. eu queria falar mesmo destes Cenas- às 15, mas antes que é a disso- nossa realidade. Estás a Como é que perceber? é o racismo e xenofobia nos Não esqueceste a pergunta, na África do Sul. Na África do Sul. Sim, yeah. Olha, o racismo existe. Eu, por acaso, tive uma amiga, não era namorada, não tinha nenhuma Tu já intenção. sofreste? Como? Já Sim, sofreste eu ia racismo? contar esse episódio. Conta. Tive uma amiga, nós fazíamos desporto, eu fazia basquetebol lá e tínhamos um torneio de basquetebol na província de Free State, Bloemfontein. Free State é Estado Livre, Free State, Yeah, na África do Sul. E lá tinha uma amiga de raça branca e a mãe simplesmente cortou nossa amizade, não tinha nada a ver. Ela era mais nova que eu também estava focado nos meus estudos. Eu fui lá para estudar, só que tinha lá o desporto, né, que fazia, para além de jogar também era árbitro de basquetebol e fui lá como árbitro a essa província. E aquela rapariga era amiga minha, a gente conversava. A mãe, quando se apercebeu que eles estão a ficar amigos, e eu digo, sem mesmo nenhuma intenção, a moça era muito mais nova que eu e eu estava focado nos meus estudos, não é? Yeah. E a mãe simplesmente cortou. I don't want to see you with my daughter. Não te quero ver com minha filha. Eu, não, nós somos amigos. Não! Por causa da cor. Mas vamos dizer que é por causa de quê? Yeah. Eu não... Como é que posso dizer? Não era bandido, não tinha nada Yeah, de errado não- comigo e nem sequer conquistei a miúda. Estamos ali a conversar, nos momentos de intervalo, não sei o quê, bater papo, simpatia. E a senhora vem e diz, não te quero com a minha filha. Então, o que isto é? Estás a perceber? Se tivesse até conquistado, talvez podíamos dizer que ok, ela não queria, não gostou de mim como gero, mas eu não conquistei. E nem a filha disse que este gajo está a conquistar-me. Então o que era aquilo? Racismo. Naturalmente. Estás a perceber? Já tive colegas sul-africanos em conversa a dizer, os nossos colegas negros, um colega mulato, desculpa, eu também sou negro. Estás a perceber? Esses nossos colegas negros, não, mas eu também sou negro, ele ficou envergonhado. Então o racismo é assim, algo real na África do Sul, a xenofobia também. Eu lembro-me que em 2008 um colega meu apareceu e disse, em pleno cenário de xenofobia, pessoas a serem mortas, ele vem para mim e diz, my friend, I want to teach you what is this in Zulu. Tipo, vem aquilo que eu te ensino, como é que se diz cotovelo em Zulu, para se te encontrar e não te fazerem mal. Eu respondi, eu sempre fui um jovem smart. Estas coisas não é de hoje, sempre fui uma pessoa, graças a Deus, sem querer vangloriar, né? Mas sempre tive uma mente aberta. Se eu disser, sempre fui inteligente, para parecer soberbo. Não, mas de vez sempre... Sempre tive uma mente aberta, vamos dizer assim, para parecer mais modesto. E
Eu disse, tu sabes até aqui quantas pessoas morreram? Ele, ok, senhor, sabes até aqui quantas pessoas? Do you know how many people have died up to this point? Ele saiu dali envergonhado, porque esperava que eu ficasse a entreter, mas obviamente que eu não fui, graças a Deus, não fui vítima direta da xenofobia, nem a minha família foi, mas só de eu saber que existe um congolês a ser assassinado, existe um moçambicano, existe um malauiano, aquilo já me doía, ainda no nível médio. Já tinha esta mentalidade, já tinha uma mente aberta, já conseguia identificar injustiças. Ok, então aí, pessoal, sabem como é que é? Jampa, é o parceiro oficial. Vão aí no vosso navegador, basta pesquisar www.cowork Lab. Vão encontrar a página do Jampa. Jampa é uma startup que alavanca ideias de negócio. Se tu tens uma ideia de negócio e não tens diretrizes de como começar e tal, aquelas balizas básicas tu tens. E na plataforma do Jampa tens uma mentoria e tal, tipo um curso onde tu vais aprendendo mais sobre os business. Entretanto, tudo aquilo que tem a ver com o Jampa vais encontrar no link na descrição e vai passar também um vídeo explicativo aí sobre o Jampa. Exatamente. Quem está nas províncias também tem incubadoras lá na província, quem pode encontrar e conversar um bocado sobre o Jampa. No site também tem muita coisa. Vocês podem se inscrever lá para a aceleração, são incubadoras que promovem a aceleração dos vossos trabalhos, né, que podem ajudar em alguma coisa. Então vamos lá, pesquisem mais. Yes. Agora, vez da África do Sul e tal, já falamos dessa parte. Tem uma outra parte muito forte que tu tens, que é a cena do ativismo. Misturas o jornalismo e o ativismo. Acreditas que... Acho que é uma pergunta retórica. Acreditas que o jornalismo pode ser usado para defender aqueles valores sociais que em algum momento estão a ser violados? Se sim, como? Será que Moçambique está a ser implementado? Isso é possível. Nossos jornalistas abraçarem essa causa do ativismo e juntos lutarem para salvaguardar os direitos da minoria social? Pois, só mesmo para terminar outro fio de pensamento, eu dizia que as mulheres devem estudar para se verem livres de quaisquer espécies de condicionalismos a que são vítimas, não é? Devem ser boas naquilo que fazem, as mulheres devem dominar a ciência, no trabalho também devem procurar se aplicar cada vez mais, porque uma vez tendo conhecimento, tendo a sua formação, não necessariamente apenas a superior, que a gente às vezes corre muito para isso, mas se ela tem a sua 12ª, tem um curso de inglês, tem um francês, tem a informática, tem capacitações, portanto, de várias ordem, em vários assuntos, não é? Vários cursos, isso poderá lhe dar muita vantagem naquilo que ela fizer. Por exemplo, se ela quer ser polícia, tem que começar, antes de ir a Matalan, começar a correr. Uma coisa básica, começar a fazer flexões. Ela vai chegar lá, vai passar por mérito e ninguém vai conseguir exigir dela, portanto, envolvimento sexual para poder ser polícia. Porque isto é feio, é algo que eu quando penso nisto fico mesmo muito revoltado. Agora, indo de encontro à sua questão, Palis, pergunta-me se é possível, através de jornalismo, nós termos uma voz ativa em sociedade e defender aqueles direitos das populações. Na verdade, esse aqui é o trabalho de jornalista. Este é o verdadeiro trabalho de jornalista. O jornalista não é um papagaio. Nós estamos a confundir esse ofício com a repetição de coisas, mas não é para isso que a gente estuda. As escolas de jornalismo, as universidades, as faculdades, portanto, de jornalismo, comunicação, elas não ensinam as pessoas a serem bajuladoras. Mas, infelizmente, no nosso país, estamos numa situação em que o governo, como controla praticamente tudo, toda a gente que não está a colaborar para falcatrua legalizada, eu costumo chamar de falcatrua juramentada. O que seria isso? Isto é a corrupção. Okay. Toda a gente que não... É o seguinte, ou tu finges que não estás a ver, ou tu apoias o que eles estão a fazer. Então, quem estiver na contramão disso, muitas vezes é perseguido. Naturalmente. Tudo é mau. Há jornalistas, se vocês prestarem atenção, que eles nunca vão defender o governo. Eles sabem que está cheio de corruptos. Eles não vão defender. Mas também nunca vão condenar. Exato. Há jornalistas que tu nunca has de ver. Não, até hoje em dia já não se esconde. Tem algumas
imagens que circularam ali a entrevistar o outro com camisa vermelha. Não pode, um certo não partido pode. político e tal. O nosso ofício E mesmo com o símbolo. é independente, não pode. É a mesma coisa, a outra fotografia da polícia a receber capulanas da Frelimo. Por quê? Que é isso? Se Como fosse é capulana que- da Renamo, eles aceitavam aquele presente. Exatamente. Como é que Se um fosse cidadão MDM, da aceitaria. Renamo sente-se protegido por aquela polícia? Um cidadão da Renamo vendo É que nós estamos, a polícia está a favor, portanto, dos governantes. Se vem um frelimista, o polícia fica a estremecer, como se estivesse a ver o seu chefe, só porque está da camiseta. Se vier um cota da Frelimo com aquelas camisetas, golf shirts que eles têm, do partido, tu vês o polícia a estremecer. As ordens o quê? Desde quando que o frelimista é patrão dele? Mas vem uma pessoa da Renamo, o polícia parece não está a ver gente. Se vem uma pessoa do MDM ou uma pessoa como eu, assim, a partidária, a polícia parece que não está a ver gente. Eu lembro-me quando organizei a manifestação pacífica, Sim, a polícia tratou-nos, uma das senhoras chamou-me de cão. A manifestação Sim. de Da- transportagem. contra as portagens. Ela disse, pegou uma das jovens que estava a marchar conosco e disse, vai dizer aquele vosso cão. Eu penso, What, a minha luta é para aquela polícia, ela não Sim, sabe. pá. Eu estou a lutar para ela. É uma cena estranha, man. Nosso povo. A luta vai beneficiar a ela, os filhos e os filhos dos filhos dela, meu. É mesmo ignorância, analfabetismo, não tem outro nome. Eu estou a lutar para o filho dela sentar numa carteira, ter um livro bem feito, estás a perceber? Eu estou a lutar para ela passar da portagem e pagar 10 meticais. Ela diz, aquele vosso cão. É uma coisa que até hoje estou indignado, não estou magoado, né? Mas estou indignado. Sou ser humano, tenho o direito de me indignar com aquilo que não está bem. Então eu fico mesmo triste, porque uma coisa mandaram a polícia para impedir, eu não estou a dizer que eles não devem aceitar as ordens superiores. Só que há uma diferença entre tu aceitares uma ordem e tu assumires a luta como se fosse tua, estás a perceber? Vamos lá supor que digam, por exemplo, vá lá separar a luta da tua vizinha com o marido. Tu chegas lá e pegas uma faca, matas o senhor. Não faz sentido, meu. E depois tu vais preso, estás a perceber? Yeah. É o que esta polícia não percebe. Dizem, vão travar marcha, ele vem e dispara no olho de inocência. Mano, se realmente o nosso sistema judiciário quiser processar esses polícias, aqueles gajos podem ser presos, meu. Não, mas E os tais políticos que eles estão a proteger estão na mansão, a tomar um bom coquetel. E eles estão conosco lá no gueto. Os polícias estão conosco lá no E gueto. ele pode ser meu. preso. Se for identificado este agente da polícia, da UIR, da FIR, seja lá qual for o nome, eu felizmente não tenho medo. Se tiver alguma represália, que aconteça, mas eu não tenho medo. Medo de quê? Eu sou moçambicano. O meu cordão umbilical caiu nesta terra. Exatamente. Eu fui estrangeiro nos outros países por onde passei. Aqui eu sou nativo, mano. Yeah. E é engraçado que até lá fora a gente sente-se melhor às vezes do que no teu próprio país. Mas eu, graças a Deus, não tenho medo. Eu digo e vou repetir. O polícia que disparou contra os manifestantes do dia 18, ele pode muito bem ser preso. E os governantes que os mandaram para lá estarem em casa na mansão, tomar um coquetel e nem sequer se importar. Então o que está a acontecer há uma luta na tua vizinhança e a tua mãe pede para vá lá separar. Tu vais lá, matas o senhor. É o que esses polícias de tão ignorantes estão a fazer. Eu tenho um grande respeito pela polícia, que fique bem claro. Tenho um grande respeito pela polícia. Também sei que a sua maioria está a fazer um trabalho muito perfeito. Excelente. Mas existem uns e outros que estão a manchar a classe. E é contra estes que eu estou a falar. Agora, se a pessoa que está a acompanhar a live é um polícia e sente-se ofendido, é porque ele realmente é um polícia mau. Porque eu estou a falar dos maus, não estou a falar dos bons. Estás a perceber? Então, o que eu estou a dizer é, a polícia naquele dia da nossa marcha, por exemplo, não tinha necessidade nenhuma de nos insultar no dia em que fizemos a marcha contra as portagens, o preço das portagens. Eles podiam muito bem chegar e explicar, olha, senhor Clemente, nós fomos aqui enviados para impedir a marcha mediante esta e aquela alegação. E infelizmente vocês não poderão marchar. Agora, o resto já não compete a nós, estamos aqui para impedir. Mas eles chegaram ali com agressão. Mas Estás a aquela perceber? marcha não tinha autorização? A nossa marcha é o seguinte, para ficar bem claro, as marchas não se autorizam. Porque tu não São pedes para marchar. informadas, tu informas. Nós fizemos a comunicação às entidades municipais. Eles gostam que a gente fique com essa impressão de que se pede autorização. Não se pede autorização nenhuma. É uma questão de informar. E nós tínhamos informado devidamente. Agora, o que aconteceu foi, eles dizem que ligaram para mim para dizer que não devíamos ir marchar, mas para mim não chegaram de ligar. Ligaram para alguém que fazia parte lá do grupo, não para mim diretamente. Então, eu como não recebi nenhuma ligação, eu fui. Mas não deviam marchar porque se está na Constituição da República... Eles tinham muitas alegações já, Covid-19, não sei o quê. Eles sempre inventam alguma. Agora do dia 18 qual foi? Dia 18 diziam que porque houve muito aproveitamento político
Diziam eles que haviam envolvidos lá alguns partidos. E eu pergunto qual é o problema dos partidos lá estarem. São moçambicanos mesmo. Com as bandeiras. Não, e se estiverem com as bandeiras do partido, qual é o problema, Xavier? Eu acho que não há problema. Afinal, isto não é uma democracia. Porque se fosse uma bandeira da Frelimo, podiam levantar. Exatamente. Então, por que haveria problema se levantassem bandeiras de outros partidos? Não são moçambicanos. Esta história de aproveitamento político é uma narrativa que o Partido no Poder criou para poder distrair os jovens. E muitos jovens, infelizmente, estão a cair nessa. Eu perguntei a alguns amigos meus intelectuais qual é o problema dos partidos se aproveitarem politicamente. E não me conseguiram responder até hoje. Eu volto aqui a perguntar, eu desafio qualquer político. Eu sei que há muitos jornalistas... Não, pode ser. Pode ser. Ok, podemos desafiar agora a um debate. Com Egídio Vaz. Seja lá quem for, que vocês quiserem convidar, eu estou pronto. Um debate aqui entre Clemente Carlos e Egídio Vaz. Não, podemos ter. Porque Desafio aceito. Desafio aceito. Agora vai ser a outra parte. Ou qualquer da Frelimo. Qualquer um deles, porque... Chamam-se polícias digitais, né? Nós temos, por exemplo, nesta coisa que eu falava, temos uma gama de jornalistas afiliados ao Partido no Poder que se fazem defender, ou intelectuais, engenheiros, advogados, não sei o que são da Frelimo. Então eles vêm com essas narrativas. Não, aquilo já perdeu o sentido fúnebre e tornou-se uma marcha dos partidos políticos. Eu pergunto, onde na Constituição os partidos políticos estão proibidos de marchar? Se realmente aquela marcha foi... Até porque quando um membro de um partido político perde a vida, as pessoas saem para o... Estás a perceber, né? Então, é uma narrativa, na verdade, que eles estão a contar para enfraquecer a opinião pública. E muitos jovens estão a comprar essa narrativa. Eu não compro. Eu acho que se os partidos políticos da oposição aproveitaram-se naquele dia, eu acho que eles fizeram bem. E vou explicar porquê. Porque o próprio partido no poder também faz aproveitamento político. Quando nós levamos a polícia da República de Moçambique e tornamos numa polícia partidária, o que é isto? Não é aproveitamento político? Então, por que os outros não podem se aproveitar politicamente? É que não seria a oposição se o partido no poder não aderiu àquelas marchas, portanto, e nem se pronunciou... de condolência a Zagaia. Se eles não aderiram e a oposição também não aderiram, então onde é que está a oposição? E seria o mesmo partido no poder a vir perguntar onde é que estão os da oposição quando vocês saem para marchar? Seriam os mesmos. Então é preciso que os jovens sejam atentos. Os jovens não devem deixar que ninguém venha fazer as suas cabeças. Eles devem pensar de forma independente, tal como eu faço. Então, és apologista da ideia que os partidos da oposição, em parte, deviam se unir à comunidade civil para as manifestações? Claro, mas por que não? Então, neste caso, seria uma ótima ideia se lá no dia 18, né? No dia 18, o Suf Mamad também se fizesse presente. Eu acredito que se esses partidos da oposição, se estes partidos da oposição realmente estão com o povo, eu acho que é em momentos como esses que devem mostrar. Exatamente. Porque se o Suf Mamad, Lutero Simão estivessem connosco num dia como aquele, eu até acredito que a abordagem da polícia seria outra. Eu não estou a imaginar uma polícia, embora eu conheço o nosso país, eu acho que haviam sim de lançar gás lacrimogéneo, mas o nível de clamor seria um nível mais intelectual. Tu teres um Suf Mamad a tossir gás lacrimogéneo e a reclamar na mídia internacional. É diferente de teres um Clemente Carlos, que é um jornalista mete-gela no sentido do poder. Exato. Não tenho nenhum respaldo dos políticos. Os políticos não gostam de mim. Mas eu amo eles, porque são moçambicanos como eu. Então, falo neste sentido. Tu teres um Clemente Carlos a vir dizer, eu inalei gás lacrimogéneo, não tem força. Mas tu tens o Lutero Simão, o presidente do partido MDM, ali a tossir, a esquivar o gás lacrimogéneo. Isto vai... Em frações de segundos já está-se a falar na CNN, está-se a falar na BBC, está-se a falar em Portugal. Está-se a saber por causa do nível de influência que ele tem. E aí também mostram que estão com o povo. Mas quando estes mesmos... Isto não é necessariamente uma crítica, é uma observação. Atenção. Exato. Quando estes mesmos líderes da oposição não aproximam em momentos como estes, e às vezes até repreendem quem do seu partido aproxima, atenção, há casos que os partidos no poder, ou os partidos da oposição, não aderem à causa da população e ainda criticam a quem do seu partido for aderir. É o que está acontecendo com o Venâncio, né? Já percebeu? Bom, o Suf Mamad diz que não. Ele foi entrevistado e disse que o Venâncio está livre. Portanto, não posso dizer que sim, porque ele já deu entrevista e disse que o Venâncio Magalhães está livre de fazer o que está a fazer. Mas a minha preocupação é essa. Se os próprios partidos estão distantes em momentos cruciais como estes,
Então quem está com o povo, meu? Será que só se lembram do povo quando chegam as eleições, chegam as campanhas? Será que este povo só presta para ir lá pintar o dedo em prol dos partidos? Onde é que estão os partidos quando nós estamos quando eu, por exemplo, organizei a manifestação pacífica, onde é que estavam as pessoas? Onde é que estavam os cidadãos moçambicanos que agora reclamam o preço da portagem? São portagens que na verdade são negócios de políticos que se estão a enriquecer porque estradas estão todas elas esburracadas. Tu vais à África do Sul, tu vês estrada até no subúrbio, meu. Soweto, estás a perceber o que é Soweto? Casinhas pequenininhas com estrada, meu, com passeio, tudo organizado. Mas tu vens em Moçambique, zona nobre, buraco. Num país que é conhecido por portagens. Meu, nós fomos a Inhambane há alguns meses. Pagamos não sei quantas portagens, mas a estrada, terra batida. Eu não percebo como é que esta gente está a governar. E onde é que estão as pessoas? Nós pelo menos temos a coragem de organizar a manifestação. É por isso que às vezes dá vontade de... Na última manifestação de 18, eu fui porque, eu não queria decepcionar as pessoas, mas eu estava com vontade de não ir. Porque quando eu organizei a manifestação, ninguém veio, éramos 15. Aliás, tenho que dar sempre o meu reconhecimento às 15 pessoas que lá estiveram comigo. 15 pessoas, meu, num país de 30 milhões de moçambicanos, vamos a uma marcha, 15 pessoas. É essa mudança que os jovens querem ver, é esta revolução que estamos a falar nas redes sociais. E tu fazes um post e tens 5 mil likes, vamos lá à prática, ninguém está contigo. E até que ponto vamos continuar nesta inércia? Até que ponto vamos continuar a aceitar estas injustiças? Desculpa te interromper, one moment. Partindo dessa analogia que fizeste, surge aqui uma outra questão. Como é que seria se houvesse... Não, é que às vezes dá vontade mesmo de sair, até dá vontade às vezes de sair do país. Eu vejo que o povo moçambicano às vezes sente inveja do povo angolano, a união que eles têm. Isso é que traz a mudança, porque o barulho é necessário. Esta gente tem que perceber que a corrupção está nos a incomodar, meu. Que dói ver crianças estudarem sem carteira, que dói ver crianças irem à escola descalças, que dói ver escolas que são construídas a quilómetros de distância das residências das pessoas, termos hospitais onde para ser atendido temos que pagar esquemas de 500 meticais para ser atendidos e ficar em filas intermináveis e eles quando adoecem logo são evacuados para a África do Sul. Por que é que não podemos ter o que tem na África do Sul? Ou então tragam aqui os médicos, os equipamentos, ou construam hospitais daquela envergadura para beneficiar a todos, tanto os políticos quanto o cidadão comum. O que acontece é que apenas eles é que têm o direito de irem ser tratados na África do Sul e o povo está aqui a morrer. Epá, tu ficas... E quando tu dizes, jovem... Eu organizei há semanas uma caminhada introspectiva onde as pessoas deviam caminhar e a pensar o seu país. De casa até o job. E novamente as pessoas chamaram-me de maluco. Mas eu de maluco não tenho nada. Se as pessoas realmente tivessem entendido o objetivo daquelas caminhadas que eu promovi, nós podíamos ter tido 3 sextas-feiras em que teríamos muita gente a caminhar, a pensar no país. E obviamente que os governantes haviam de refletir nisso, porque aquilo ia dar notícia. Quando somos 2, 3 a caminhar, não é notícia. Mas se tu tens em cada província pelo menos 4.000 pessoas, 4.000 jovens a caminhar, meu, isto é fantástico. Estás a perceber? A caminhar em prol do seu país. Então, se tivessem realmente entendido a ideia por detrás deste projeto, por detrás desta, convocatória, as pessoas teriam tido uma oportunidade de exprimir a sua indignação sem nenhuma espécie de manifestação, sem nenhuma espécie de marcha necessariamente, sem nenhuma espécie de algazarra, se quisermos, não é? Sem nenhuma espécie de greve, mas de uma forma extra pacífica e de uma forma que ao mesmo tempo te permite tu refletires. Quando tu refletes o teu país, tu fazes constatações. Se eu hoje consigo chegar aqui e fazer uma crítica, é porque eu tiro tempo para pensar o país. Mas tem gente que não tem este tempo para pensar. Então, é daí que eu promovi a caminhada. Caminhem enquanto pensam. Aí vocês vão medir se o país está bom ou se está mal. Porque alguns nos fazem fazer parecer que está tudo bem. Então, se os jovens não falam daquilo que está mal, eles nunca verão melhorias. Porque se tu és um pai de família e os teus filhos não têm direito de reclamar que a comida que tu estás a prover não é saudável, não é nutritiva, tu nunca vais melhorar o cardápio. Não. Mas se os teus filhos começam a chorar, papai, esta coisa te chama todos os dias com Covid, estamos cansados. Aí tu vês que de facto tu consegues, é o que os jovens devem aprender a fazer. Falar do teu problema não é pecado, não é crime. Antes, pelo contrário, é uma forma de ajudar a quem está na frente para poder perceber. Porque eles às vezes vão para o exterior, dizem que em Moçambique temos 3 refeições. Os jovens em Moçambique falam, o presidente Nilson disse, os jovens em Moçambique falam. A liberdade de expressão. E depois vocês aqui em Moçambique ficam calados.
eles realmente acreditam nessas mentiras que eles estão lá a contar. Até às vezes são relatórios feitos por assessores, não sei o quê. Às vezes nem são constatações de seus políticos, é quem trabalha com eles que assim o diz. E o próprio político acredita que naquilo que o seu assessor escreveu. Mas se nós, aqui em casa, estivermos a contradizer o que eles dizem, aí eles vão perceber que alguma coisa não está bem. Mas o problema é que toda a gente está a aceitar. É por isso que em Moçambique há sempre promoções de bebidas alcoólicas e ninguém promove a leitura. Ninguém promove a leitura. Promoção de cigarros, bibliotecas. cervejas e tal. Vai lá ver a Biblioteca Nacional. Complicado. É uma lástima. Mas eu queria perguntar uma cena antes, depois ele continua. É esta a pergunta. Mas, olha, tem Mas vamos duas superar máximas, isso. Tem duas máximas, né? Tem uma de Che Guevara e outra de Martin Luther King. Che Ok. Guevara diz o seguinte: eles podem conseguir matar duas rosas, mas nunca vão conseguir deter a primavera. Ou seja, num exemplo prático, podem conseguir tirar o olho de Inocêncio Manique, podem conseguir lesionar os outros, mas não vão conseguir lesionar todo mundo. Né? E a outra de Martin Luther King disse: o que me preocupa não é a maldade, né, que ocorre nessa gente, mas o silêncio dos bons. Portanto, não te sintas mal assim. Há muitos traidores, tal, isso acontece. Mas, os 15 que lá já estavam fazem uma grande diferença, não é? Maninho. Grande diferença. Mas eu sei que às vezes dá aquela vontade de desistir, mas nunca, não temos que desistir, não é? A persistência... Sabes qual é o problema? Não. O problema é tu tens 20 irmãos Exato. e os teus irmãos estão a ser maltratados por um gajo que vive no bairro ao lado. Então dizem: mano, nos bateram no bairro ao lado. Então tu sais de casa para ir lá lutar com aquele gajo. E quando tu sais de casa para lutar com aqueles gajos, aquele gajo do bairro ao lado, todo gajo do bairro dele levou água, levaram chocalhos, estão a aplaudir. Tu chegas lá, estás sozinho, teus irmãos ficaram em casa. Aquele gajo não está só com os irmãos, está com o bairro todo. E são seus irmãos que queixaram, que aquele deu nos... Nem tua luta, nem teu problema. Necessariamente. É teu problema porque são teus irmãos. Exatamente. Automaticamente é teu problema também. Mas não bateram a ti, bateram aos teus irmãos. Mas eles mostraram união. Estás a perceber? Por exemplo, só para tu entenderes, eu não uso a portagem todos os dias. Exato. Eu uso portagem quando vou a Marraquém, quando vou a Catembe. Eu estou aqui dentro da cidade de Maputo. Estás dentro da cidade. Mas eu dei a mão à palmatória e disse: não, vamos lutar. Deixa o corpo a bala. Os próprios gajos que vivem lá não vieram. Eu não sei se estás a perceber. Estou a perceber. Eu não tenho carro, mano. Eu ando de motorizada. Os próprios gajos que andam de carro não vieram. Eu não sei se estás a perceber. Mas reclama a taxa de circulação. Então, eu, por exemplo, agora quando eu promovi as caminhadas reflexivas, o combustível é uma das coisas que daqui a pouco vai subir. Eles, quando tu veja, quando começa-se a falar muito de combustível, há uma petróleo, não sei o quê, eles estão para subir. Eles estão assim mesmo. É uma sondagem. Então, eu quando organizo a caminhada reflexiva, não, eles fazem... Até que ponto pode haver a convulsão social? E não só, para preparar também psicologicamente para esta subida. Então há um laboratório já preparado para manipulação? Então, quando eu digo: pessoal, vamos fazer uma caminhada reflexiva, uma das coisas que eu queria que as pessoas reclamassem é a questão dos combustíveis. Come on, estamos nos 80 e tal. Daqui a pouco estamos nos 100 meticais. É insustentável para o nível de salário que a malta recebe. Depois nos aumentam 200, 300 meticais. Então, uma das coisas que nós podemos reclamar ao longo dessas caminhadas é justamente a questão dos combustíveis. Mas, novamente, o pessoal traiu-me. O pessoal finge que não está a ver, não sei o quê, depois, esse é um maluco. Sabes, Xavier, Palis, eu já expliquei, eu tenho uma formação internacional. E os meus certificados académicos estão em língua inglesa. Eu posso trabalhar na Europa, posso trabalhar nos Estados Unidos. Eu não tenho dificuldade, até na própria África do Sul, quando eu vim para aqui, eu abri mão de propostas de emprego. Estarei a receber em rands muito bem. Eu até queria te questionar, eu podia muito bem juntar um valor, pegar um voo e ir embora, sair de Moçambique. Mas eu amo o meu povo, eu amo minha gente, eu amo o meu país. Eu disse: não, eu preciso contribuir com o mínimo que eu sei, com o mínimo que eu posso para o desenvolvimento. É por isso que eu dou aulas de inglês na rede social de Borla e mesmo assim muitos gajos não querem aprender. Estás a perceber? Porque eu estou preocupado com os jovens. Eu não sou um gajo ambicioso, um gajo ganancioso. Eu basta conseguir, mano,
garantir o básico para mim, para a minha família, está-se bem. Estas coisas de ambição, não sei o quê, quero 20 palácios, nem eu nem minha esposa pensamos assim. Nós basta termos um teto sobre a nossa cabeça, conseguirmos o básico para a gente se alimentar, é para vestir, a gente está nice. Graças a Deus, minha esposa também não tem dessas de ganância, não sei o que, não. Ambos somos assim. Agora, não me custa, com esta minha forma de viver, de pensar, e viver na Europa, porque os europeus, a maioria são assim. É por isso que os políticos de lá andam de bicicleta. Estás a perceber? Não é difícil para mim. Não é difícil para mim organizar. Não é difícil me organizar neste sentido e ficar nos países nórdicos, ou seja lá qual for. Posso ficar mesmo na França, gosto de escrever, e lá teria muito mais tempo para investir na minha escrita. Entendes? Então, quando o pessoal começa a chamar-me de maluco, inconsequente, delinquente ou demente, eu às vezes olho assim e penso, epá, para onde é que vai esta gente, man? Estás a perceber? Yeah. Para onde é que vai esta gente, man? Esta falta de união, eu não sei, talvez pensam que eu quero, alguns dizem, alguém escreveu, essas caminhadas aí é para ganhar like no Facebook. Eu olhei assim, man. Os likes dão dinheiro. Man, se eu quisesse like no Facebook, não é difícil também, baixar as calças e mexer o traseiro, já vão me dar like. Eu não estou à procura disso, meu. Yeah. É muito simples baixar as calças, não é? E mexer o traseiro, ganhar like. Eu não estou à procura disso, meu. Estás a perceber? Like. Quantos gajos já insultaram o presidente e ganharam like? Eu não vou insultar o presidente para ganhar like. Eu não insulto a ninguém. Eu conto os meus princípios. Eu critico o que está errado. O que está certo eu elogio. Eu não tenho problema se o presidente fizer algo bom em elogiar. Se fizer algo bom, se não fizer, vou criticar. Deixa-me só te questionar. Free Podcast.